Seguinte, aqui estou novamente no início do vídeo para falar de três coisas não tão importantes, não são notícias de Damacy, mas são coisas que eu queria trazer pro início do vídeo. Enfim, cara, se você é fã de anime dublado ou fã de dublagem boa, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Eu tava navegando esses últimos dias no Facebook e eu descobri que uma equipe de fã dublagem pegou para fazer o filme de Damacy, cara. Sim, A Flecha de Orion. Eles fizeram, vou estar deixando o link pra vocês na descrição. Estia, o que está fazendo aqui? Por que está andando tão sozinha? Eu tô só caminhando. Caminhando com uma lança que não consegue usar? Vocês estão vendo um trechinho de como ficou o anime dublado, mano. Se vocês gostaram e quiserem dar uma passadinha lá, o link tá aqui embaixo na descrição. Bem, a última coisa que eu quero dizer pra vocês aqui é que eu abri uma enquete quarta-feira passada. Essa enquete tem a intenção de escolher o próximo anime que eu estaria abordando agora no canal. Sim, eu vou tentar agora fazer, além de Damacy, mais um novo anime pro canal sábado. Eu vou dar um tempo com segunda temporada e tal, e vou falar sobre esse novo anime que vocês podem estar escolhendo. Eu tentei colocar 5 novels diferentes lá, obviamente, e vocês podem estar escolhendo entre elas, tá? Pra quem não votou ainda, é só ir lá na comunidade e votar. Vocês têm até o último dia, que é quarta-feira, pra votar. E bem, agora sem mais enrolação, vamos começar com o vídeo. Bel nadou com Cir até a costa, no lado oposto da ponte de gelo criada pela família Freya. Depois que Bel e Cir estavam de volta à Terra, eles fugiram para o distrito oeste de Horário. Enquanto procuravam um lugar para se esconder, eles cruzaram uma grande ponte. A ponte era chamada de Ponte dos Heróis, e sobre ela ficavam 31 estátuas monumentais dos heróis 1000 anos atrás. 30 das estátuas estavam alinhadas nas laterais da ponte, e uma ficava no centro. A ponte foi criada antes que deuses descessem ao mundo inferior. Assim que Bel e Cir chegaram ao centro da ponte, Bel olhou para a estátua de Albert Wandenstein. Quando Bel viu sua estátua, ele mais uma vez se perguntou que tipo de conexão ele tinha com a Ais. Bel relembrou as memórias que ele tinha sobre a batalha de Albert contra o dragão negro de um olho, e de acordo com suas memórias do que ele ouviu da batalha, Albert lutou contra o dragão sozinho depois que escapou da masmorra. Depois que Albert feriu o dragão, ele fugiu para o norte, seja por respeito ao feito de Albert, ou porque sentiu um perigo de sua própria morte. Após a batalha, os deuses desceram ao mundo inferior, e Albert foi conhecido como o último herói que o mundo teve antes de sua chegada. Vendo como Bel estava olhando para a estátua, se perguntou a Bel se havia alguma curiosidade sobre Albert. Bel respondeu e disse que havia algo que estava tentando descobrir sobre ele. Se perguntou a Bel se ele sabia porque a estátua de Albert não estava voltada para frente. A estátua foi posicionada como se devesse estar de frente para outra estátua que não estava lá. Cir disse a Bel que o mundo esperava por um herói, o último herói do mundo, que protegeria o horário do dragão como Albert fez há 1000 anos atrás, e dessa vez derrotaria o dragão. Se perguntou a Bel depois disso se ele achava que existia heróis. Cir continuou e disse a ele que ela sempre quis encontrar um herói insubstituível apenas para ela. Eles permaneceram em silêncio por um minuto. Antes que Bel falasse algo, houve uma fria brisa noturna que fez Cir estremecer suas roupas molhadas. Eles então decidiram tentar encontrar um lugar onde pudessem se esconder e secar suas roupas. Bel estava confuso sobre o que deveria fazer, mas Cir disse que tinha um plano e pediu para Bel segui-la. Cir levou Bel a uma estalagem próxima. Ele gritou de surpresa após entrar no quarto e perceber que era muito pequeno. Ainda por cima só tinha apenas uma cama. Os funcionários da pousada emprestaram-lhes novos conjuntos de roupa para trocarem. Então Cir decidiu tomar banho, e Bel esperou nervosamente com as memórias do que Fina disse a ele mais cedo. Cir saiu do banho e pediu para entregar a ela as roupas que ela esqueceu. Bel as entregou tentando não olhar para ela. Depois que ela mudou, ela abriu a porta para deixá-lo entrar, para que ele pudesse tomar banho. Bel agarrou suas roupas e correu para a sala, com a cabeça voltada para o chão sem olhar para Cir. Depois que Bel terminou seu banho, ele voltou para o quarto e viu Cir deitada na cama usando nada além de uma camisa de botões. Ele ficou surpreso e perguntou a Cir por que ela não estava usando calças. Cir respondeu dizendo a ele que as calças eram muito volumosas e que não paravam de cair, por isso decidiu ir sem elas. Ao ouvir isso, Bel percebeu que estava usando as calças femininas. Ele percebeu que devia ter dado para Cir o par dos homens por engano. Bel disse a Cir para dormir na cama, e ele no chão. Cir recusou e disse para Bel dormir junto dela. Bel tentou discutir, mas Cir disse que se sentiria culpado se fizesse dormir no chão. Bel hesitou sem saber o que fazer. Então Cir sentou-se na cama e pediu para que ele se sentasse ao lado dela. Bel sentou, depois Cir perguntou se ele não faria nada por ela. O coração do Bel começou a bater mais rápido e ele disse que não sabia do que ela estava falando. Bel então perguntou a Cir por que ela convidou ele para o encontro. Ela disse que queria provar se isso era amor ou não se aproximando dele. Ais apareceu na mente do Bel. Vendo isso, o garoto empurrou Cir para longe dele. Cir se sentou na cama olhando para baixo com o cabelo cobrindo os olhos e disse para ele não recusar. Ela olhou para ele e seus olhos brilhavam em uma luz prateada. Quando ela disse para ele
aceitar, e Belle chamou o nome de Cir. Ouvindo isso, seu corpo inteiro tremeu. Ela se afastou dele, e seus olhos voltaram ao normal. Ela abraçou seus braços e disse não. Esta não é a Cir. Belle disse o nome dela em dúvida, e ela disse a ele para não olhar para ela. Depois de algum tempo, ela o chamou e prometeu que não obrigaria a fazer nada que ele não quisesse, se pediu que ele deitasse. Belle se deitou na cama e eles ficaram deitados de costas um para o outro por algum tempo. Cir se virou e abraçou Belle por trás, fazendo dizer que achava que ela disse que não faria nada com ele. Cir disse que estava frio. Belle tentou reclamar, mas Cir disse que nem mesmo seguraria como fez com Ryu. Belle ficou surpresa e perguntou se Ryu disse isso a ela. Cir disse que não sabia, acusando Belle depois, dizendo que Ryu era uma amiga próxima dele, e ele fez coisas perversas com ela. Belle negou desesperadamente e disse a ela que estavam apenas abraçados, nada mais do que isso. Cir então perguntou se não faria o mesmo com ela. Belle recusou. Ela perguntou por quê, e ele disse que Cir era Cir, e ele não podia fazer isso. Ouvindo isso, ela chamou ele de idiota. Belle perguntou a ela por que estava pedindo para fazer isso, e ela disse amargamente que ela não conseguiria suportar a ideia de ver ele fazendo isso com outra pessoa. Belle disse que não compreendia, e ele disse a ela que não sabe por que está tão desesperada e por que está sempre tentando tanto. Belle parecia estar pensando muito nisso, mas parou de falar depois de algum tempo e adormeceu. Cir se levantou no meio da noite com cuidado para não acordar Belle, e olhou para o garoto enquanto ele dormia e disse baixinho: se nos encontrarmos amanhã, sem terminar a frase. Cir mudou de volta para as roupas que estava usando no dia anterior e foi embora. Cir pensou sobre como Belle era inocente e sobre como ele estava apenas seguindo a sua inspiração de luta para lutar. Por último, ela pensou em como ele fazia a Freya pensar nele. Belle acordou na manhã seguinte e percebeu que Cir havia sumido. Ele procurou no quarto, mas não conseguiu encontrá-la. Belle percebeu que ela deixou seu pingente que ele havia dado a ela no festival no armário ao lado da porta. Preocupado com ela estar sozinha depois de tudo que havia acontecido no dia anterior, ele foi até Rose Felicity, o anfitriã da fertilidade, pensando que ela poderia estar lá. Quando ele chegou, ele notou que o elfo estava usando roupa de garçom. Depois que os dois explicaram um ao outro os eventos do último dia, Belle perguntou ao elfo se algum deles tinha visto Cir. O elfo percebeu que Belle estava ansioso, e depois de imaginar qual seria a reação de Ash e Lilia se eu visse, o elfo levou Belle para fora para conversar. Antes de dizer se tinha visto ou não Cir, o elfo perguntou o que ele planejava fazer quando a visse. Belle ficou confuso sobre o que o elfo queria dizer. O elfo disse que Cir verdadeiramente falou seus sentimentos, e agora Belle não poderia fugir disso e dar uma resposta honesta a ela. Belle se sentiu muito grato pelo que o elfo ensinou a ele e agradeceu. Depois, o elfo disse que ele não sabia onde estava Cir, mas ela definitivamente tinha uma conexão com a família Freya, afirmando que nesse ponto não havia mais nada, exceto para Belle confrontar a família Freya pessoalmente se ele quisesse encontrá-la. Sabendo o que Belle iria fazer, o elfo disse a ele para salvá-la e não se preocupar com sua família. Belle saiu do restaurante e correu na esperança de encontrar Redin, outro membro da família Freya. Belle pensou que se pudesse sentir alguém olhando para ele, ele poderia seguir a direção do brilho para encontrá-los e perguntar onde estava Cir. Depois de algum tempo, ele percebeu a sensação de uma pessoa observando. Belle olhou em volta, mas não conseguiu achar ninguém. Então ele pulou para cima de um telhado próximo. Quando Belle viu Hogni o chamou e perguntou o que ele estava planejando fazer. No entanto, ele disse de uma forma muito Shunibil. Belle disse a ele depois que ele não entendia completamente o que ele estava dizendo e se perguntou se ele era um Shunibil. Cara, essa palavra é fora de falar, hein? Ouvindo Belle dizer isso, Hogni negou veementemente e disse para Belle parar de chamá-lo assim. Belle perguntou a ele depois se ele sabia onde Cir estava. Hogni disse a Belle que ele e os outros membros de sua família estavam em processo de segui-la agora. Belle teve dificuldade de entender o que ele estava dizendo completamente, mas seu avô falava assim também, então ele mais ou menos entendia o que ele estava tentando dizer. Hogni disse a Belle como ele responderia quando fosse confrontado com a escolha entre a deusa e a garota. Belle, confuso, começou a se aproximar de Hogni e perguntou-lhe se algo aconteceu a Cir. Hogni recuou dele e disse-lhe para não persegui-lo. Belle continuou a se aproximar. Hogni disse que o Belle estava chegando muito perto e estava com um olhar muito assustador e acabou indo embora. Com a diferença dos dois níveis entre eles, Belle acabou perdendo de vista. Então ele continuou sua busca e foi para o Central Park. Quando ele chegou lá, ele viu Freya e Ottar parados no mesmo lugar em que os viu no dia anterior. Belle percebeu que Ottar apontava para um beco a nordeste da sua posição atual. Entrando no beco onde Ottar apontava, ele viu Cir ali. Cir ficou animado quando viu Belle e disse a ele que estava feliz porque puderam se encontrar novamente. Belle perguntou a ela o que estava acontecendo, mas ela não respondeu e disse-lhe que havia um lugar que queria ir. Belle perguntou a Cir enquanto seguia para ela explicar o que estava acontecendo. Cir pediu desculpas e disse que eles deveriam ir para longe primeiro. Enquanto corriam, Belle ouviu um ruído metálico vindo da bolsa de Cir. Por um breve momento eles pararam e Belle tirou da bolsa o pingente e tentou dá-lo a ela. Vendo isso, Cir pegou e colocou o pingente de volta em sua bolsa, abraçando e pedindo desculpas a ele.
Ela explicou para Bel que agora era sua única chance, e se ela não fizesse nada, seu desejo nunca será realizado. Ela disse a ele que por ela ter quebrado seu tratado, ela nunca teria permissão para vê-lo novamente. A partir de agora, pessoal, eu vou estar rushando um pouco os acontecimentos da novel pro vídeo não ficar muito maçante, beleza? Então bora lá. Bel percebe que Cir nunca tinha falado algo assim tão desesperadamente. Antes que ele pudesse fazer algo, ele ouve um encantamento se esquivando dele. Ele percebe que era Hogni tentando matar Cir. Sim, isso mesmo, ele percebe que todos os encantamentos que Hogni estava atacando estavam sendo direcionados apenas a Cir. Bel, sabendo que não podia deixar Cir morrer, ele de alguma forma consegue bloquear quase todos os encantamentos de Hogni. Mas quando a magia aumentou um pouco a velocidade, Bel não consegue fazer nada. E um dos encantamentos ia atingir Cir. Mas quando o encantamento ia atingir Cir, Ryu aparece para bloquear ele, cara. E logo após isso, Ryu começa a batalhar com Hogni, pedindo para que Bel leve Cir embora. Quando eles estavam prestes a ir embora, aparecem os irmãos Gulliver. Mas para sua sorte, as garotas do rosto Felicity aparecem para lutar com eles também. Sim, enquanto Bel estava fugindo, as garotas da rosto Felicity estavam lutando contra as pessoas da família Freya, cara. Quando Bel estava correndo em horário, ele percebe As, Estia, Hermes e Asf, parando logo em seguida. Ele conversa com eles lá e logo depois eles decidem ajudar. Eu tô resumindo o que acontece, tá? Eles não decidem ajudar de primeira, até porque a As é da família Loki. Ela não queria causar uma guerra entre a família Freya e a família Loki. Logo em seguida eles se separam e Bel vai pro sudeste de horário. Cir disse pra Bel que ela sabia um lugar onde eles pudessem se esconder. E conduziu Bel para a fábrica abandonada. Lá, Cir se confessa mais uma vez pro Bel e Taos e abraça ele. Eu tô resumindo os acontecimentos, tá? Depois de abraçar ele, ele pensa consigo mesmo que a garota e a deusa não precisavam de um herói. E segura uma faca na sua mão para matar o Bel. Antes que ela pudesse atingir o corpo de Bel, o Bel segura a mão dela e fala que ela não é Cir verdadeira. Nesse diálogo, o Bel fala que já sabia que ela não era Cir, porque quando ele deu o pingente pra Cir, ele deu o pingente errado. Ele não deu o pingente que era verdadeiramente da Cir, e sim o seu pingente pra Cir. Então se ela fosse ela saberia que esse era o pingente falso, não o dela verdadeiro. Depois disso, Cir fala que Bel ganhou e fala pra ele onde tá a Cir verdadeira. Bel fica um pouco confuso e pergunta pra ela se está tudo bem ela ficar sozinha, dizendo para ela se a família Freya não estaria atrás dela. Ela diz que está tudo bem. Bel fica um pouco relutante, mas vai para o local indicado pela garota. Logo depois que Bel vai embora, aparece Allen com uma lança e perfura o corpo de Cir jogando ela para longe. Depois disso, Allen pergunta se ela conseguiu a ajuda de Redin ou Otar. E fala que o nome dela na verdade era Helun e que ela tinha traído a Freya. Helun diz que eles não sabiam como Bel estava mudando Freya e que ela precisava matá-lo antes que acontecesse algo pior. Allen fala pra ela que ela na verdade não era uma assistente da deusa, e sim uma fanática e não entendia como Freya se sentia. Logo após isso a gente tem o flashback da Helun e foi lá dito finalmente qual foi o tratado que ela fez com a deusa. Eu vou dizer resumidamente o que aconteceu. O tratado que Helun fez com a Freya num dia antes do festival foi que Helun poderia ter um encontro com Bel por um dia, e se Bel descobrisse verdadeiramente as intenções de Cir, ela perderia. Foi mais ou menos isso que aconteceu no flashback, cara. Depois a gente volta pro POV do Bel. Bel finalmente encontra a Cir que ele conhecia de verdade e estava esperando ele na rua Dédalus. Ela mais uma vez se confessa por Bel e Bel se lembra do que o elfo disse pra ele e pede desculpas a Cir, falando que não poderia ficar com ela. É impressionante, né? Depois disso começa a chover em horário e Bel vai embora. Cir fica sozinha e começa a andar por horário. Ela acaba parando na Rua do Amor. Ela pede Otar para preparar os preparativos que eles iam roubar Bel. Otar pergunta a Cir se ela está bem com isso e Freya fala que o tempo como Cir acabou. Depois que ela fala essa palavra, ela se transforma na nossa deusa querida, a Freya, e acaba o volume 16. Provavelmente, pessoal, esse arco não vai acabar no volume 17, e sim no 18. Só se o nosso querido autor fizer mais uma vez um volume com 600 páginas. Não esqueça de votar na comunidade o próximo tema que você quer ver no canal a partir de agora, sábado. E lembrando que tem vídeo de Damacy toda terça-feira, se não houver um atraso na edição. Bem, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!